Bom, meus amigos, será que vocês sabem que não soubemos até que nível a África é abençoada? Não soubemos. Infelizmente, há um mecanismo criado para que a África não avance, mesmo tendo tanta riqueza naquelas terras. Meu Deus do céu. A África tem mais de 30% das reservas dos minerais globais. Imagina, somos 6, eu sozinho tenho 30%. Vocês 5 vos deixo 70%. Imagina isso. E eu que tenho 30% sou único, mais pobre, tá? Entre os outros. Olhando no impacto, né, da minha vida, do meu povo. É praticamente isso que acontece. 6 continentes, um tem 30% de reserva global dos minerais. No entanto, agora, estou a ver aqui vários países africanos descobriram muitos minerais em 2025 e agora se preparam para começar a exploração daqui para diante, em 2026. E outro assunto que eu quero comentar, que me preocupa bastante. Olha, essas descobertas que os países africanos estão a fazer, me preocupa. Era para ficar feliz, mas me preocupa. Por causa do que vou vos explicar agora. O filho do Mohamed Gaddafi foi assassinado dentro da sua casa no dia 3 de fevereiro de 2026. 4 homens fortemente armados entraram na sua casa, desligaram as câmeras de segurança, acabaram com a vida dele, fizeram um trabalho sujo e foram embora. Quem se beneficia na morte do filho do Mohamed Gaddafi? O filho que estamos aqui a falar é o segundo filho que tem mais ou menos 50 anos. O nome dele é Saif ou Saif al-Islam Gaddafi. Ele era o porta-voz na época do governo do seu pai. O pai foi capturado em 2011, foi declarado morto, né? Inexplicável. Até hoje, ninguém pagou pela morte do pai dele. E hoje, ele também, infelizmente, foi colocado a dormir, um sono profundo. Bom, estamos a viver num mundo estranho. E isso é que me preocupa. Desde que o Gaddafi foi capturado e morto, até hoje, o país não voltou a ser o país. Se tornou um território dividido, confuso, onde milícias e milícias ocupam, cada um ocupa a área que ele quer. Guerras de milícias. Praticamente o país não tem o presidente. Ele foi capturado em 2011, mas em 2000, capturado e morto, tá? E em 2012 tentaram as eleições. Ninguém ganhou praticamente. Um não aceitava o resultado do outro. Você imagina milícias armadas, tá? E cada um ocupa onde quer. Em 2014 tentaram de novo, não deu certo. Em 2015 liberaram o filho que foi assassinado agora, tá? Porque o filho estava preso, condenado à morte, mas não chegaram a matá-lo. Em 2015 liberaram. E em 2021 tentaram as eleições, que falhou, não deu certo. Agora estão aí a tentar mais uma vez e o filho aparece nas pesquisas lá na frente, pode ganhar a qualquer hora e foi eliminado. Imagina, muitas milícias armadas e sabem muito bem como o pai morreu. Essas mesmas milícias sabem que se o filho entrar no poder, acabou, vai em cima deles. Porque quem matou o Gaddafi não foi os europeus. Os europeus financiaram. Aliás, a OTAN, Estados da América e a França, no comando, financiaram, tá? Mas aquelas milícias armadas é que acabaram com a vida do pai dele. E ele sabe, eles também sabem. Então, ele é um perigo para eles. Como foi a morte do Gaddafi? No entanto, o Gaddafi, ele emprestou 50 milhões de dólares para o Sarkozy em 2007. Para sua candidatura e venceu. Isso se descobriu depois. Significa até o Sarkozy queria a morte do Gaddafi. E este dinheiro foi entregue em malas. O que realmente a França não gostou, porque nas normas francesas, na época, 2007, para a campanha presidencial, 16 milhões já era
suficiente. Se você chegar na segunda turma, você vai gastar no máximo até 22 milhões. Só que o Sarkozy recebeu 50 milhões. Inclusive, tem restrições na lei francesa. Você não pode receber o dinheiro dos estrangeiros. Mesmo as doações do país que surgem, tá? De ONGs, empresas, empresários, etc., é de uma forma controlada, rigidamente controlada. Não pode ter financiamento estrangeiro. Seria um país estrangeiro financiando a presidência em um país forte como a França. Então, foi descoberto depois. O filho é que falou essas verdades depois da morte do pai, mostrando que possivelmente seria a razão da morte do pai. Sarkozy tentando apagar seus rastros. Como foi o ataque e como foi a morte do pai dele, que é o Gaddafi, Mohamed Gaddafi. Olha, o Ocidente, falando da OTAN, atacou os lugares estratégicos, desabilitou a defesa aérea, tá, da Líbia, enquanto as milícias líbios avançavam e conseguiram alcançar o Gaddafi, eliminaram o homem. E o filho tentou fugir, que era porta-voz na época, mas também foi preso. Ele não foi morto. Só que o Gaddafi foi morto. Dizem que depois não consegue explicar como morreu, não sei. Foi morto. Até hoje ninguém pagou. Mas a OTAN fez um trabalho aéreo apoiando as milícias. E depois daquela época até hoje, o país caiu. Por que isso aconteceu com a Líbia? Por causa dos seus minerais. É isso que estou aqui a explicar. Os minerais africanos trazem problemas graves para os africanos. Se você consegue dar 50 milhões para a pessoa, e pode ser que nem vai dar de volta. Aliás, no governo do Gaddafi, ele perdoava as dívidas. Se consegue dar 50 milhões em alguém que pode não pagar, você já imaginou quanto essa pessoa tem? Começaram a calcular assim. Decidiram acabar com ele. O povo líbio hoje vive praticamente um inferno. Estamos aqui a falar. Praticamente um inferno, meus amigos. Praticamente inexplicável. Depois da morte do Gaddafi até hoje, o governo caiu, faliu. No entanto, estamos a ver vários países africanos continuam a descobrir os minerais. Muitos minerais que interessam à OTAN, que interessa. Vocês estão a ver Donald Trump querer tomar certos lugares, que é onde ele decide, vou tomar, por causa dos minerais. E na época, a morte do Gaddafi, por causa do que eles tinham, por causa da dívida, do dinheiro que deu para um dos presidentes. Inclusive, o Sarkozy perde em 2012 por causa desse problema, diante do Hollande. Hollande, eu acho que é o nome do presidente que seguiu. Porque Sarkozy, entre 2007 e 2011, matam o Gaddafi. Em 2012, fazem novas eleições na França. Depois de ouvir isso, deu para entender aonde está a minha preocupação? Os países africanos continuam a descobrir muitos minerais. No mundo que estamos a viver hoje, é um mundo onde os líderes europeus ou ocidentais querem tomar os países que não têm a força militar, mas têm muitos minerais. Se observar, vais ver, país como Namíbia descobriu, tá, o petróleo, uma grande reserva. Angola, em 30 anos, pela primeira vez, tá, estão a falar de uma área que chama Kimberlitos, se descobriu diamante. Em 30 anos, pela primeira vez, descobriu-se diamante. Em 30 anos, desde que começaram a observar. África do Sul, novo projeto de ouro, mineração. Angola não é só o diamante, também tem cobre. E Zimbábue também descobriu novos, estão a falar matérias raras, inclusive lítio. Existem 17 elementos, quando se fala das terras raras, tem 17 elementos. Só que entre 17 elementos, Zimbábue descobriu alguns elementos. E é o futuro. Também Quênia, reserva do diamante, 2025, reserva histórica. E ouro. E nós temos África do Sul. A África do Sul não descobriu apenas o ouro, mas também descobriu matérias raras, tá? Terras raras. Então, ser específico, Namíbia
Angola, África do Sul, Zimbábue, Moçambique, gás natural. E muitos outros países, por exemplo, o Congo, República Democrática do Congo, cobalto. Então, esses países continuam a descobrir muitos minerais. Inclusive, o mundo tem 6 continentes, né, segundo os estudos mais conhecidos, né? Mas entre os 6 continentes, a África sozinha tem 30% de reservas dos minerais globais. Por quê? Por que a África sofre? Porque quem extrai essas reservas não quer que a África cresça. Se a África crescer, o povo africano crescer, vai controlar sozinho. O povo controlando, o próprio africano controlando, acabou. A Europa cai, tá? A América cai. Então, a África tem que continuar da forma que está. O plano dos europeus. É só você olhar na história do Muammar Gaddafi e a morte agora do filho, que poderia voltar na presidência, ou poderia ser o presidente, sucessor do pai, mas eliminaram-no também. Então, significa, quem terá o pensamento de estabilizar o seu país vai sofrer. Esse é o plano do sistema. Bom, muito obrigado quem acompanha esse vídeo até aqui. Nós, africanos, devemos orar muito. Deus nos ama. Deus nos ama bastante. Temos vários sinais. Nós somos lutadores, vencedores. Embora tudo que acontece na África, Deus tenha nos dado muita força. Que Deus abençoe. Muito obrigado.